Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre operação de corte, tema C. Vamos falar sobre a serra circular. Quando a gente fala em serra circular, é muito comum lembrar de serrarias ou de obras de prédios, alguma coisa assim, que sempre tem a serra circular trabalhando. Muitas vezes quem trabalha como hobby, tem uma oficininha em casa, então é muito comum ter uma serra circular para cortar madeira. Então é o mais próximo que a gente costuma ver no dia a dia. Mas na indústria metal mecânica também se usa os dentes de serra circular para cortar metal. Nas máquinas industriais, basicamente há dois processos de movimentação do disco de serra. A guia linear, então faz um movimento retilíneo de aproximação da serra em relação à peça, e o braço oscilante. Existe um pivô e algum sistema, normalmente hidráulico, vai baixar e suspender o braço onde está presa a serra. Aqui a gente vê justamente onde o braço oscilante. A gente observa que o corte é muito mais rápido, por exemplo, que a serra alternativa. O tempo todo os dentes estão passando e cortando o material. Realmente em poucos segundos cortou essa peça de diâmetro relativamente grande. A gente observa que o disco de serra é bastante grande, o diâmetro é bastante grande, então tem muitos dentes, então cada dente corta um pouquinho, com uma sucessão muito grande de dentes, em pouco tempo remove bastante material. Mais uma vez. A gente não vê os cavacos por cima, os cavacos estão sendo arrastados para baixo, que a serra está girando de cima para baixo. E a gente vê as marcas características do corte por serra a disco. Então, logicamente, depois do processo de serra, é necessário fazer algum processo que vai dar acabamento à superfície. A gente vai passar por um torneamento ou algo assim que vai fazer um faceamento. Aqui o exemplo como seria a estrutura de uma máquina como essa, ou seja, tem um motor ali em cima, a morsa que fixa a peça, a própria peça, o motor lá em cima com o sistema de transmissão por polia e correia, por exemplo, e um atuador hidráulico que vai fazer a movimentação bem controlada, bem com velocidade constante, da aproximação de peça e ferramenta. E aqui a serra propriamente dita. Uma máquina extremamente parecida com aquele esquema mostrado anteriormente, onde a gente observa realmente o tamanho do disco. Então tem muitos dentes, cada dente corta um pouquinho, em pouco tempo você consegue cortar uma peça daquele tamanho. Observa na parte inferior central da tela a montanha de cavacos que vai se formando. Já passou da metade do diâmetro. Quase chegando ao final. E o vídeo termina aí antes de terminar de cortar a peça, mas a peça tem um diâmetro bastante grande. Compara o diâmetro da peça com o tamanho da cabeça do operador. Se a gente aproximasse lá, cobriria a cabeça dele completamente. Aqui uma figura ilustrando como é que é a máquina, o comprimento, a alimentação automática das peças, como a gente viu no primeiro vídeo. Então a morsa abre, a peça avança, a morsa fecha, fixando a peça vai bater um batente aqui na frente, mantendo o comprimento constante, e vai sendo cortada uma peça atrás da outra. Essa estrutura toda atrás vai ter vários cilindros ou várias peças para serem cortadas, então a alimentação de uma para outra é bastante rápida. Então a coisa aqui é produtividade. Cuando una obra bulle de actividad, normalmente se escucha el sonido de la sierra circular.
Sus dientes giratorios se hincan en cualquier trabajo en segundos. Hay muchos que dicen haber inventado la sierra circular, pero no hay duda de que cuando se perfeccionó su diseño el siglo pasado, revolucionó el mundo de la carpintería. Con una sierra circular se pueden intentar trabajos complicados y cuando se despeja el polvo, puede que hayamos descubierto nuestro lado manitas. Corte Para por hacer un laser. disco para sierra circular, un láser quema una plancha de acero y recorta la forma básica dentada de los discos. Los discos se introducen en unos rodillos que hacen ranuras en ambas caras. Estas ranuras son anillos tensores que impedirán que el disco vibre durante el corte. Sin estas ranuras, la sierra circular no cortaría recta. Interessante, né? En la siguiente fase, el operario mide el alabeo y el pandeo antes de introducir los discos en una máquina que los deja planos como una masa de repostería. Una muela pule el disco. A continuación, los discos se introducen en un horno para cocerlos hasta que estén muy duros. Es un proceso que dura unas 24 horas. 24 horas num forno para endurecimento. Mientras tanto, las puntas de carbono para los dientes del disco pasan por un láser que confirma que están perfectamente colocadas para el siguiente paso. Un robot va cogiendo una de cada vez y las coloca en unas boquillas, que bombean sobre ellos una pasta fundente. Otro robot coloca un trozo de metal de soldadura sobre el fundente. El siguiente robot coloca las puntas en el cuerpo del disco. Unos elementos funden el metal de soldadura y el fundente para unir las puntas de carbono a los dientes. Es una técnica habitual de soldadura. Solda por indução. Los dientes con puntas de carbono duran más y no pierden el filo. Los discos para serrerías tienen un diseño diferente y más grande. Se aplica una capa de fundente alrededor de un agujero lateral y después se coloca el metal de soldadura sobre un diente de carbono alargado. Se suelda el diente al agujero al que se ha aplicado fundente y se colocan más dientes laterales de carbono. Gracias a los dientes laterales, en las serrerías se pueden desmenuzar troncos grandes. Então, para cortar troncos. El disco pequeño gira sobre un eje, mientras una boquilla lo somete a abrasión por chorro de arena. Limpando La a arena solda. limpia la superficie y el disco queda con una textura pulida. Tipo jato de areia, algo assim. Un dedo mecánico coloca uno de los dientes del disco en posición para afilarlo. Afiação com rebolo. Una muela estrecha cada diente. Otra muela entra en acción y rebaja el diámetro exterior del disco. El ángulo geométrico del afilado puede variar dependiendo del tipo de disco que se fabrique. A continuación, la muela trabaja cada diente para darles un borde más afilado. Después, un especialista en enderezado elimina las irregularidades del disco y lo revisa de nuevo con una escuadra. Limpia las posibles manchas y sujeta el disco a la luz y lo examina para confirmar que no tiene defectos. A continuación, un láser graba el logotipo de la empresa en el disco. Y ahora, este disco para sierra circular ya está listo para un primer plano. Una cámara enfoca los dientes y envía una imagen al ordenador. Este analiza el ángulo de corte y el espacio entre dientes para asegurarse de que están a la altura. El resultado son discos para sierra circular que deberían recortar nuestro tiempo de trabajo.
Muito bem, vimos como é que são fabricadas as serras circulares. A gente viu o processo desde o corte a laser do perfil da serra até o processo de soldagem dos... Nem todo disco tem isso, né? Os dentes de metal duro. Alguns discos, o próprio metal do corpo é afiado com a geração das cunhas de corte, mas no caso específico do vídeo a gente viu que são soldadas as pastilhas de metal duro que depois são afiadas. Se vocês prestarem atenção na afiação, são dentes alternados. Uma tem inclinação para um lado, outra tem inclinação para o outro lado. Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste lá o processo de afiação. Bom, a serra circular, como eu falei, é muito comum em obras civis, prédios e coisas do tipo, e é uma das que mais geram acidentes de trabalho. Infelizmente, então, muitas mãos acabam se machucando. Esse vídeo especificamente é um vídeo fake, né, só para ilustrar o perigo, porque ninguém ia cortar o dedo dessa maneira, mas quer dizer, ninguém não. Às vezes acontece com uma distração muito grande, mas não se preocupe, é um vídeo fake. Oh my God. Oh my God. Às vezes realmente dá para refixar novamente o dedo perdido, mas às vezes não consegue. Então, os resultados são danos desse tipo aqui. Então é muito comum, porque realmente a serra circular é um equipamento bastante perigoso. Às vezes acontece acidentes fatais, a pessoa cai em cima da serra, algo assim. Então é complicado. Então a operação de corte, quando é possível usar algum tipo de EPI, é interessante. Então o corte por serra, por ser de velocidade muito alta, não tem como fazer muita coisa, né? Para algumas situações você consegue usar luvas anti-corte. Então, por exemplo, no caso de açougues, né, o risco de você cortar uma das mãos é grande. Então tem essas luvas metálicas, que são muito protetoras. Aqui em Itajubá mesmo, lá no supermercado, já vi os açougueiros usando, isso é bem legal. E a gente tem luvas de outros materiais que também tem uma resistência bastante grande. No caso do açougue, para trabalhar com material úmido, não é o caso, né? Não serviria uma luva desse tipo, mas em outras operações é bastante interessante. Então vamos conhecer uma luva especialmente projetada para resistir a perfurações e cortes. With your application to determine if the product is suited for your needs. This video is only intended to showcase its properties. Do not try this. Não faça isso em casa. Hexarmor gloves are the only gloves on the market to provide significant cut, puncture, and needle stick protection. A hypodermic needle can be pushed through a competitor's glove with little effort. Vários modelos fáceis de perfurar, né? With Hexarmor gloves, the needle is stopped, even bent. Hexarmor needle-resistant products, made with superfabric material, provide puncture protection by the tiny hard guard plates that are adhered to conventional and non-conventional base fabrics. Because the gap between the guard plates is very small, and because we use multiple layers, it provides high levels of protection from sharp, pointed objects such as needles. As a sharp hazard enters the fabric, it is arrested by one or more layers of fabric as it strikes a guard plate. Várias camadas. The superfabric material is sewn into various glove styles to provide cut, needle, and puncture protection. Hexarmor products use multiple layers of superfabric material for our needle-resistant products. Apesar de resistente, é bem maleável. Hexarmor products also provide very high levels of cut resistance. They rate level 5 on the ISEA guideline, the highest level possible. Caixa de tortura de luva. Hexarmor products even protect against hazards like the sharp razor wire. Wearing the Hexarmor gloves, it is easy to manipulate the razor wire without any risk to the hand.
arame farpado. Hex Armor products provide the best cut, puncture, and needle protection on the market today. What's in your glove? Aí é um equipamento de segurança bastante interessante, mas no caso da serra a disco, muito perigosa, não resolve tudo, né? Então, uma empresa desenvolveu um tipo de airbag para a serra. Então, nessa figurinha embaixo do nome dela, Sol Stop, tem um esquema. A gente tem uma parte de alumínio em cima, um circuito eletrônico embaixo, né? E ali dentro tem aquela pecinha azul, é uma mola, e a verdinha em cima vai ser empurrada para frente para encaixar a parte de alumínio nos dentes da serra, e o próprio embalo da serra vai fazer com que ela encaixe naquela parte cheia de furinhos, e a força vai ser que vai jogar todo o esquema para baixo, tirando a serra de movimento e escondendo ela abaixo da superfície. Aqui do lado direito tem uma foto, a gente vê como é que é o sistema montado. Então é uma serra com uma proteção extra. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. I think of it like seat belts or an airbag for table saws. The mechanism is very sophisticated, but the technology behind it's actually quite simple. The blade carries a small electrical charge. This charge is continuously monitored by a digital signal processor. When contact is made, the human body absorbs some of the charge, causing the voltage to drop. The drop in voltage triggers a quick-release aluminum brake. A heavy-duty spring forces the brake into the teeth of the spinning blade. The teeth dig into the aluminum, stopping the blade cold. The blade's momentum forces it to retract below the table, and the motor is automatically shut off. Não é magia, é tecnologia. O cara não colocou o dedo dele ali, ele colocou a salsicha para mostrar que funciona, mas deu um pequeno cortezinho. Ou seja, nada comparado a perder um dedo, alguns dedos ou até metade da mão, né? Mas no vídeo seguinte o cara vai pôr o dedo. A gente vai ver que vai ter uma filmagem de super alta velocidade, por isso o ambiente tem umas lâmpadas muito fortes. Toda filmagem de alta velocidade precisa de uma iluminação muito boa. Então vamos ver como é que é essa filmagem. You alright? Yep. There's no blood, there's nothing. Nope. Didn't No hurt. blood. Sem sangue. This is a man who has faith in his creation. Now we bet you've never seen this before, a finger being shoved into a table saw. At least, we hope you aren't one of those unlucky 10. We know the machine stopped. É muito rápido o funcionamento, né? Então, se estiver tudo funcionando, realmente é uma proteção muito grande. Só que a estrutura da máquina fica afetada, você vai ter que trocar ela, e a própria lâmina, ela encaixou naquela parte de alumínio, deve ter estragado também. Então, como um carro com airbag, você tem que fazer a troca do sistema de airbag e outros sistemas, né? Mas assim, protege a pessoa. Mas provavelmente é muito caro, então a gente não vai ver isso em nenhuma obra de prédios por aí. Mas é interessante conhecer. Bom, aqui estão as serras circulares que a gente já viu, né? Suas dentições. Pode ser o dente feito do próprio material do corpo da serra, ou um dente soldado. Temos aí uma serra para madeira com 80 dentes na circunferência. Aqui para cortar alumínio, já com 100 dentes. Mais uma para cortar alumínio com 48 dentes. Qual a diferença do número de dentes? A gente vai ver isso mais para frente, mas assim, quão macio vai ser o material a ser cortado, mas os dois aqui são alumínios. Então o tamanho da peça a ser cortada. Então existem algumas regras que influenciam no tamanho dos dentes. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui para cortar aço. Uma aqui para cortar osso. É assim, as empresas que trabalham com corte de animais precisam de serras específicas para cortar osso.
O formato do dente é específico. Aqui alguns dados para a recomendação de serras circulares. Então a gente vê na parte esquerda aqui o tipo de matéria-prima. Então, primeiro lá, aço, né? O segundo, aço de alta resistência. O último, vigas e perfis. Você tem a resistência do material na segunda coluna, a velocidade de corte recomendada na terceira coluna e, por último, o avanço por dente na última coluna. Então, são alguns dados para você poder escolher o mais adequado ao seu caso. Aqui a gente vê a questão da rotação por minuto. Então, o que a gente tem? A velocidade de corte na primeira linha, que a gente viu na tabela anterior, a velocidade de corte, e o diâmetro da serra, de 20 mm até 560 mm. Então, você cruzando, vamos supor, eu vou cortar o material com velocidade de corte de 150 metros por minuto, e a minha serra tem 100 mm de diâmetro. Então, a velocidade recomendada seria de 478 rotações por minuto. Então, são tabelas que o fabricante fornece, são muito simples de serem utilizadas. Bem, pessoal, conhecemos como é que funciona a serra a disco. Até o próximo tema para conhecer outros processos de fabricação com corte.